Muito bem, então vamos lá. Olha, antes de mais nada, dê o seu curtir, dê o seu like nesse vídeo, que à medida que vai rolando a gente às vezes acaba esquecendo e isso ajuda bastante nessa plataforma do YouTube. Se inscreva no meu canal, Gleison Mácalas, escritor. A gente está sempre falando sobre filmes, cultura nerd, histórias em quadrinho e etc. Que são as coisas que a gente gosta pra caramba e sente o maior prazer em estar falando nelas. Tudo bem então? Hoje eu vou falar sobre a invasão inglesa na DC Comics nos anos 70, 80 e 90 e que fez um sucesso estrondoso até os dias de hoje. Logo depois da vinheta, hein? Aí a gente vai se falando, ok? Muito bem, então vamos lá. Olha, eu sou o Gleison Mácalas, escritor nas horas vagas, e isso não é um hobby, hein? Vamos deixar combinadas as coisas entre a gente aí para não ficar nenhum mal entendido, ok? Novamente, mais uma vez, não se esqueça de curtir esse vídeo, de dar o seu like, se inscreva no meu canal Gleison Mácalas, escritor, e a gente vai só começando. Muito bem, hoje eu vou falar sobre a invasão inglesa na DC Comics. E tudo começou pelo grande mago Alan Moore. Alan Moore, ele escrevia as histórias do Miracle Man. Eu nunca li muito a respeito desse personagem, mas sei que ele é uma espécie de paródia do Capitão Marvel, o Shazam da DC Comics, só que do Reino Britânico. E devido a essa sua escrita, ela o capacitou a chegar na DC Comics. Mas na DC Comics, quando ele chegou, ele era um ilustre desconhecido. Então, como desconhecido, ele teve acesso a um personagem que estava com a sua revista prestes a ser cancelada. O Monstro do Pântano não vinha bem das pernas. E a sua revista estava com uma tiragem muito baixa, estava prestes a ser cancelada. E quando ele chegou na DC Comics, deram para ele o Monstro do Pântano, que até então era um personagem, vamos colocar ele como do quinto ou sexto escalão, de tão impopular que era esse personagem. Mas Alan Moore não se fez de rogado. Ele aceitou o desafio, até porque estava começando ainda, estava jovem, início de carreira dos anos 70, e pegou a revista. Só que da forma como ele pegou o personagem Monstro do Pântano, que até então não era tão popular, ele começou a inserir a sua cultura, o seu conhecimento nele de folclore, e começou a fazer histórias fantásticas. Não demorou muito para o personagem começar a subir de vendas e se tornar cult. De um personagem que estava prestes a ter sua revista cancelada, ele catapultou o Monstro do Pântano e criou toda a sua ideologia. Ele ainda inseriu o personagem Constantine, que ele criou, criação dele nas histórias do Monstro do Pântano, e foi animal, visceral. Ele pegou um personagem que era praticamente um ilustre desconhecido e transformou num ícone cultural da DC Comics. O resto é história. Eu fazendo os cursos da vida na escola Anima, com o professor Rafael Albuquerque, tive acesso a um dos roteiros do Alan Moore, a forma como ele produzia. E ele era bem detalhista, os quadrinhos dele tinha muito detalhe, era muito rico em detalhes. Quando ele passava o roteiro dele para um desenhista fazer, ele, nossa, enchia a caixa de tantos detalhes que ele colocava em cada quadrinho. Fora a parte escrita também, que é bem animal. Não é à toa que ele é chamado de o mago das histórias em quadrinhos.
O resto é história. Aí ele teve um arco nas histórias do Batman, do Superman, e tudo que ele escreveu nesse período de 70 a 80 ficou atemporal. Ficou até os dias de hoje, é revisitado e se tornou parte da cultura da DC Comics. Depois disso ele fez o Watchmen, um grande sucesso, e o resto é história. Teve também Grant Morrison, que chegou na DC também, mas não é dele que eu vou falar hoje. Eu vou focar em Alan Moore, que teve a sua série do Monstro do Pântano. Teve um filme que também não fez muito sucesso, e teve também uma série, que era para ser uma série, só que só teve uma temporada do Monstro do Pântano. Fez um burburinho, falou que estava muito boa, só que eu não cheguei a ver. John Constantine, o seu personagem, ganhou histórias solos no selo Vertigo, que foi um selo que surgiu depois, que até as histórias do Monstro do Pântano foi passado para ele, que é um selo praticamente para adultos, histórias para adultos. E o Constantine teve uma revista que chamou Hellblazer, que fez o maior sucesso na Casa das Ideias, só que aí já não era o Alan Moore escrevendo, eram outros roteiristas, outros artistas, que também fez um grande sucesso. Não é à toa que Constantine teve o seu filme, feito por Keanu Reeves no papel do mago, e teve também a sua série live action, que só teve uma temporada, mas eu confesso que eu assisti os episódios e estava muito boa, estava animal. Então vamos lá. Devido ao sucesso do Alan Moore, Grant Morrison, foi a vez de um ilustre desconhecido chamado Neil Gaiman, que também tinha pegado a revista Miracle Man e deu a sua pegada, deu o seu jeito de contar história, e teve a oportunidade de trabalhar na DC. Só que chegando na DC, como um ilustre desconhecido que era, dessa invasão inglesa que foi feita por Alan Moore, Grant Morrison, Neil Gaiman teve o Sandman como personagem para ele trabalhar numa roupagem mais adulta. Só que ele deu a sua versão ao personagem, criando Morfeu, o deus do sonho, e o resto é história. As histórias de Sandman se tornaram atemporais. A forma de contar histórias de Neil Gaiman até hoje é imitada por muitos roteiristas, por muita gente, porque fez um sucesso imediato. O primeiro arco de Sandman, ele mexe com toda a mitologia de vários países, o deus do sonho, que também tem a sua irmã, que é a Morte, que rouba a cena muitas vezes como coadjuvante da sua história, por ser alegre, descontraída, e não a Morte como nós conhecemos, que leva pessoas. E tem também os seus outros irmãos, que é Desejo, Desespero, Destino. Na verdade, no inglês, eles são os 7 atemporais, né? São os personagens que começam com a letra D, né? Que em inglês Sandman é dreaming, né? E tem a Death, que é a morte, Desespero, Desejo, Destino, e por aí vai. São os personagens que foram usados na história de Sandman, e eu confesso pra vocês que eu tive acesso a esse personagem e teve aquele boom. Sabe aquela coisa que você começa a ler e não consegue parar de ler até ver o seu desfecho? Eu, graças ao meu amigo Emerson Penerari, que me emprestou a sua série inteira, eu li muita coisa de Sandman e amei. O personagem é muito rico, o folclore, as histórias. Neil Gaiman é um grande contador de histórias. E nessa época que o Sandman surgiu, em meados de 1989, anos 90, ele fez um grande sucesso com os fãs, praticamente sendo responsável pela criação do selo Vertigo. E hoje tem a minissérie do Sandman, que foi praticamente baseado nessa obra, que ficou atemporal, muito boa, muito bem feita e
totalmente bem escrita. Devido a isso, essa série já é um sucesso na sua primeira temporada com 10 episódios. Confesso que eu estou assistindo e é como revisitar um velho amigo que você não vê há muito tempo, que está bem fiel às histórias que foram contadas no primeiro arco da revista do personagem. Gostei da diversidade que foi feita, alguns personagens se tornaram negros, desse público LGBT também, eles colocaram coisa que não tinha muito nas histórias da época, e ficou bacana, ficou legal, sem perder a essência das histórias e do personagem. Se você não leu o Sandman ou não viu a sua série, procure ver, porque está atemporal, animal. De Monstro do Pântano ao Sandman, porque ambos são ingleses e ambos são grandes contadores de história, tanto o Alan Moore, o Mago, como Neil Gaiman, o Sandman. Confesso que li outras coisas dele também, livros, que ele também depois publicou livros, mas o seu principal trabalho é o Sandman, que ficou atemporal, e essa série está muito boa. Eu recomendo para você, está na Netflix na sua primeira temporada. Muito bem, então vamos lá. Em 1995, eu, Gleison Makalas, na parceria com Emerson Penerari, criamos o Universo Gamp, e de lá pra cá eu não parei de escrever. Eu tenho a minha página de escritor oficial no Wattpad, do qual eu faço o exercício da imaginação em produzir romances e histórias. O meu primeiro romance que eu produzi lá é O Homem que se Recusou a Morrer, do qual eu conto a história de Winston. Opa, errei o nome do personagem. O Wilton, que é um personagem que ele vem a falecer nessa história, só que de alguma forma misteriosa ele volta à vida, se tornando um imortal. Esse romance está lá, O Homem que se Recusou a Morrer, inteirinho, na íntegra. Puder dar uma lida, eu agradeço desde já. Tem também O Guerreiro Urbano, do qual eu pego a história de Cassius Clay, um homem que saiu do exército como sargento, entrou na polícia militar, passou pela civil, federal, e por último ele terminou como agente de campo do Serviço Secreto do Governo do Brasil. Esse romance também está completinho lá, e essa história se passa dentro do universo Gamp, repleto de personagens que a princípio foram feitos para histórias em quadrinhos. Tem a participação do Defensor e de Paulo de Deus Filho. Paulo de Deus Filho, na verdade, é o personagem principal do meu terceiro romance que está a caminho, O Herói do Gueto. O Herói do Gueto, eu pego a história de Paulo de Deus Filho, desde o seu começo até os dias atuais, e conto essa história que ainda está para ser lançada no final desse ano ou no início do ano que vem. É um formato romance, do qual eu conto a história dele e mostro os motivos que o levaram a um dia se tornar diretor desse serviço secreto do governo do Brasil. Então vamos lá. Tem também Os Imortais, que é a continuação de O Homem que Devia Morrer. E Os Imortais eu trago já vários outros personagens que desenvolveram dons e poderes especiais. E essa história se passa lá atrás, no início da nossa humanidade e primórdios. Tem também Cavaleiro Celestial, que eu pego o inventor da roda, John Rodas, da qual ele foi somado a uma força suprema de codinome Cavaleiro Celestial, que contém 1% de todo o poder do nosso Deus Todo-Poderoso. E devido a isso ele enfrenta demônios, criaturas mitológicas, e tem um poder que vai além da imaginação. Entra lá, pessoal, no Wattpad, estou como Gleison Makalas Paulino, e todos os meus contos e histórias e romances eu estou publicando lá, especialmente para essa plataforma. E tem também baseados em fatos reais, do qual eu saio da atmosfera do aventura e fantasia para contar histórias reais com pessoas que ainda existem, e eu só modifico o nome delas
para não ter problemas com direitos autorais, e elas ainda estão por aí, mas são histórias reais, baseada na minha região do Ouro Verde, da qual eu sou morador até hoje. É isso, pessoal. A gente vai se falando por esse canal. Se você não curtiu o vídeo, ainda está em tempo ainda. Dê o seu curtir, o seu like. Se inscreva no meu canal do YouTube, Gleison Maclas, escritor. E a gente vai se falando, ok? Tudo de bom para vocês.